Ok, galera, questão de 2014, questão 40. Eu vou fazer por aqui porque esse esquema aqui que está ao lado é mais fácil de fazer, de verificar por aqui do que colocar lá no quadro, tá? Deixa eu só tirar minha câmera aqui para não atrapalhar vocês e vamos lá. Olha só, a questão de 2014, ele vai te dar um texto aqui falando sobre a formação de alguns átomos que se dá no interior das estrelas, por exemplo. Aí fala bem aqui, ó, que é a parte mais importante, então vamos direto para ela. O ciclo apresentado a seguir esquematiza alguns processos de produção dos referidos elementos no interior das estrelas. Ok. Nessas reações de formação de elementos no interior das estrelas, ele dá as 5 afirmativas e vamos analisar conforme nós temos aqui no esquema ao lado. E detalhe, esses dados aqui de número atômico vão ser importantes, viu, gente? Então vamos lá. A letra diz assim: o isótopo do carbono 12 tem o mesmo número de massa que o isótopo do carbono 13. Meu Deus, essa questão, gente, essa alternativa aqui não tem como ser certa. Porque o carbono 12 tem massa 12 e o carbono 13 tem massa 13. E aqui eles falam que eles têm o mesmo número de massa. Completamente errado. Nem precisava analisar lá o esquema. Se esse carbono 12 tem massa 12, o isótopo dele não tem o mesmo número de massa. Então está completamente errado a letra A. Ok? Vamos para a próxima, letra B. O isótopo do oxigênio 15, cadê o oxigênio 15? Aqui, oxigênio 15, encontrei. Tem o mesmo número de nêutrons, opa, que o isótopo do nitrogênio 15. Cadê? Está aqui o nitrogênio 15. Vamos analisar. Primeira coisa que você tem que saber é o seguinte: para saber o número de nêutrons, tu tem que lembrar daquela formulazinha que a gente viu na questão anterior sobre a massa. Lembra que a massa de um determinado átomo ela é dada somente pela somatória da quantidade que tu tens de prótons e da quantidade que tu tens de nêutrons no núcleo desse átomo. Aí pensa aqui comigo, o número de massa do oxigênio, o número de massa bem aqui, esse primeiro, é 15, ok? O número de massa aqui é 15. O número de prótons do oxigênio está bem aqui, ó. O número de prótons do oxigênio é 8. Aqui é 15 e aqui é 8. Ou seja, qual número que tu vai somar aqui com quantidade de prótons? Qual número aqui que tu vai somar de nêutrons para dar 15? Bom, 8 mais 7 é 15. Então, se ele tem 8 prótons para dar uma massa igual a 15, ele precisa de 7 nêutrons. Então, eu posso afirmar aqui que o número de nêutrons do oxigênio é 7. Porque 8 prótons, que é o número atômico do oxigênio, mais 7 nêutrons vai dar a massa dele, que é 15. A mesma ideia eu vou aplicar aqui para o nitrogênio. Só que o número atômico do nitrogênio é 7. Isso quer dizer que o nitrogênio tem 7 prótons, e eu tenho que somar esses 7 com uma quantidade de nêutrons para dar a massa do nitrogênio, que é 15. Então, 7 mais algum número para chegar a 15? Bom, esse algum número é o número 8, né? 7 mais 8 é 15. Então, o número de nêutrons do nitrogênio é igual a 8. Ele tem 7 prótons mais 8 nêutrons, dá um total de 15 em massa. Opa, peraí, professor. Mas a letra B afirma que o isótopo do oxigênio 15 tem o mesmo número de nêutrons que o nitrogênio 15. E a gente pode perceber aqui que não, né? O oxigênio tem 7 nêutrons, o nitrogênio tem 8 nêutrons. Então, a afirmativa B está também incorreta. Posso eliminá-la daqui da questão. Ok? Só tirar isso aqui para a gente poder continuar nossas análises. Eu vou deixar o 8 e o 7 aqui porque pode ser preciso mais lá na frente, mas vamos ver. A partícula A, que ele deu bem aqui, olha, a partícula A, ok, já encontrei, necessária para a formação do isótopo desse oxigênio, ok, a partir do nitrogênio 14, tá aqui, é um pósitron. Gente, vamos ver aqui. Como é que eu sei qual é a partícula que ele está emitindo? Bem, tu percebe o seguinte, que o oxigênio 15, para ele ser transformado em oxigênio 15 a partir do nitrogênio 14, tu percebe que o nitrogênio, para se transformar no oxigênio, a massa dele aumenta em uma unidade. E não só a massa aumenta em uma unidade, porque olha só, ele está vindo de 14 em número de massa para 15 em número de massa. Então o número de massa dele aumenta em uma unidade. Mas tu percebe que o número atômico dele também aumenta, olha, de 7 para 8, porque o número atômico do nitrogênio é 7 e do oxigênio é 8. Então, muito possivelmente, muito provavelmente, essa partícula A aqui que ele falou é um próton que ele recebeu. O nitrogênio recebeu um próton e aumentou o número atômico dele de 7 para 8. E como o próton tem uma unidade de massa atômica, o número de massa dele aumenta de 14 para 15.
tá? Então, essa emissão que ele recebe aqui, gente, não é um pósitron, tá? Porque lembra que o pósitron que eu falei para vocês, só revisando, tá? É uma partícula muito parecida com a do elétron. Então, se ela é muito parecida com a do elétron, ela não vai ter uma massa considerada. Então, essa massa não deveria aumentar aqui, deveria manter a mesma massa, 14 e 14 aqui. Mas aqui a massa aparece como 15, tá? Então, a alternativa A ela está incorreta. Essa partícula não é um pósitron, tá? Não é um pósitron. Letra D. A partícula B, cadê a partícula B? Opa, aqui em cima achei a partícula B, liberada na formação do isótopo do oxigênio, opa, do carbono 13, desculpa, vi oxigênio, foi mal, gente, do carbono 13, a partir do nitrogênio 13, é uma partícula beta. Bem, vamos ver, né? Tu percebe que aqui o número atômico, o número de massa dele permanece o mesmo, 13 e 13, ok, mesmo número de massa, então eu já sei que eles pode ser sim uma partícula beta, porque lembra que a emissão beta, ela não altera a massa, mas não é só a emissão beta que não altera a massa. Lembra lá do pósitron também, que não altera a massa? E o número atômico aqui do nitrogênio vai de nitrogênio que tem número atômico 7 para o carbono que tem número atômico 6. Essa afirmativa está incorreta. Por quê? Porque a emissão beta ela aumenta o número atômico em uma unidade. E o número atômico do nitrogênio aqui é 7, e ele está indo aqui para o carbono, que tem número atômico 6. Tá? Se a emissão beta aumenta o número atômico em uma unidade, por que ele está diminuindo aqui de 7 para 6? Não deveria diminuir, deveria aumentar. Então, muito provavelmente, essa emissão beta aqui, na verdade, é um neutrino. Ou, desculpa, um neutrino não. Um pósitron, ok? Um pósitron. Não estou conseguindo desenhar, mas essa partícula aqui, B, ela é um pósitron. Porque o pósitron diminui a quantidade de prótons. Lembra que um próton lá, ele se transforma num nêutron e diminui a quantidade de prótons. Então, a alternativa D está incorreta. Não é uma partícula beta. É uma partícula contrária a beta, que é um pósitron. Ok? Então, se todas essas estão erradas, a alternativa correta é a alternativa E. A alternativa E, sem medo de errar. Por quê? A partícula C, deixa eu ver se eu encontro aqui a partícula C, liberada na formação do isótopo do carbono 12, a partir do nitrogênio 15, é uma partícula alfa. Tu percebe, ó, uma coisa que a gente precisa saber é o seguinte, que aqui teve uma pegadinha, tá? É que a partícula alfa aqui, ela vai. Tu percebe que o nitrogênio tem número atômico 15? Deixa eu só apagar aqui para poder escrever aqui na tela que fica melhor. Aqui, ele quer a emissão do nitrogênio para o carbono, né? Tu percebe que o nitrogênio tem massa 15 e o número atômico do nitrogênio é 7. Ok? Tranquilo. E depois ele se transforma no carbono, tem número atômico 6 e massa 12. Mas, professor, por que ele vai ser uma partícula alfa? Já que a partícula alfa ela emite 4 em massa, lembra lá? Vou colocar até aqui em cima, ó, 4 em massa e 2 em número atômico. Ou seja, o nitrogênio deveria perder 4 em massa, dos 15 aqui que ele tem, ele deveria perder 4, e do número atômico dele, que é 7, ele deveria perder 2. Por que ele perde só 1? E por que a massa dele diminui só em 3 unidades, né? De 15 para 12, são só 3 unidades. Porque é aqui que vem a pegadinha, gente. Ele só emite essa partícula alfa porque ele está recebendo aqui, olha, um próton. Então, quando ele recebe esse próton, o nitrogênio aqui, ele acaba aumentando o número dele, tanto o número atômico quanto o número de massa. Então, vou alterar aqui para vocês, olha. O que era aqui 7 de número atômico passa a ser 8. E o que era 15 aqui de número de massa, que antes era 15, agora passa a ser 16. Então, só ajeitar esses 6 aqui. Então, quando ele emite aqui uma partícula alfa, esse número 16 ele diminui em 4 unidades. De 16 vai para 12. E o número atômico dele, que era 8, diminui em 2 unidades e vai para 6. Por isso que a afirmativa correta é a letra E. Tá? A letra E. Essa partícula C é uma partícula alfa, correto. É uma pegadinha essa questão, tá, gente? Porque ele colocou aqui um próton, tá? Esse próton aqui faz total diferença nessa questão. Beleza? Espero ter ajudado vocês, gente. Qualquer dúvida, estou à disposição aí de vocês. Tchau. Bons estudos.